Pai Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Mais um ensino da palavra do Senhor, o meu e o seu coração. Ele está falando hoje sobre uma parábola muito bem conhecida, mas quero tentar destacar todos os detalhes necessários para a maior compreensão dessa passagem. Amém? Deus, pelo seu Espírito Santo, há de iluminar nossas mentes e nos dar direção dessa reflexão. Deus abençoe. A palavra hoje, ela se encontra aqui em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o 31, que diz como um subtítulo, o rico e Lázaro. E diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto está posto o grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrependem-se-iam. Porém ele disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus, né? Passagem maravilhosa. Queremos destacar aqui muitos ensinamentos da palavra do Senhor. Primeiramente, focando sobre a história do rico e Lázaro. Bom, a passagem do homem rico, que a Bíblia não cita o nome, Jesus não fala o nome, mas nós sabemos, irmãos, que Jesus está falando de alguém que é judeu, amém? Esse homem rico, ele é um servo de Deus, judeu, mas infelizmente o seu coração é um coração de Belial, ou seja, um coração mau, mal com U, mal de caráter, né? Ele é uma pessoa má, e por mais que tenha sido abençoado por Deus com muitos bens, né? Que a Bíblia fala assim, ó: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Né? Até hoje o linho, né? O pano feito de linho é extremamente caro, mais caro do que qualquer outra coisa, né? Mas ele vestia-se de grande chique, né? Coisas de qualidade, né? Coisas boas, de primeira qualidade. E como nós entendemos a palavra que ele era rico, então ele também tinha muitos terrenos, ele tinha uma casona, né, que o povo chama de mansão, ele tinha muitos empregados, né, tinham também escravos e assim por diante. Quando fala rico é justamente
nesse leque todo. Aí diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Então esse homem rico, todos os dias chegava um mendigo, né? Ou um morador de rua, pobre, né? A tradução mais perto é pobre, e ele vinha todos os dias à porta. Notem bem essa palavra, à porta. A porta do rico. E esse pobre era Lázaro. A Bíblia não dá a sua idade, se era jovem, se era velho, mas nós conseguimos entender que ele não morreu por velhice nem nada, mas sim por conta da doença. Irmãos, aquele homem rico via a situação de Lázaro, do pobre Lázaro, que todo dia vinha à sua porta e toda vez queria comer ali, desejava comer. A Bíblia não diz que né, o rico dava alguma coisa. Ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa. A Bíblia ela é bem específica em uma lei falada por Moisés no livro de Deuteronômio acerca do que aconteceu para que o rico fosse para o inferno. Por que o rico foi parar no Hades, né, no inferno, no lugar do tormento das almas? Sabe por que ele era rico? Não, não era porque ele era rico. É o fato de que ele era rico, tinha condições e era um coração endurecido, avarento. Porque a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 7, 8 e 9, diz bem 8, né? 7 e 8 diz assim: Quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, e alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. A Bíblia diz que o pobre Lázaro, ele morreu por conta da sua doença, as chagas, as feridas que eram abertas em seu corpo. Talvez seja por isso que Lázaro, o pobre Lázaro, não queria entrar dentro da casa do rico, porque disse que ele ficava à porta, do lado de fora. O rico ele tinha condições, tinha terrenos, tinha de... Será que ele não poderia pagar, levar esse homem no hospital, pagar as medicações para que ele pudesse sarar dessa enfermidade? Pagar um tratamento? Claro que poderia. Ele tinha muito dinheiro. Será que ele não poderia, se tendo compaixão, sendo judeu, conhecendo a palavra de Deus, todos os mandamentos, os 10 mandamentos de cor, ainda 613 mandamentos que todo filho de Israel tem que aprender? Ah, mas se ele não sabia, não tem essa questão em Israel. Tanto naquela época, não existia essa de ser um israelita e não conhecer as leis de Deus. Toda criança, seja na escola, pensa num país que era ensinado, se você lê na Bíblia, ensinado desde criança, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, estar parando para orar 3 vezes por dia, estar parando para meditar, orar na presença de Deus, meditar na sua palavra, né, a todo momento, a todo instante, crianças andando com um pedaço de papéis pendurado na testa, um pouco à frente da vista, para poder decorar os mandamentos de Deus. Era difícil ser um israelita sem conhecer a palavra de Deus. Só se fosse um israelita estrangeiro, que se mudou para algum outro país, de algum outro continente bem distante, um estado bem longe mesmo, e que fora criado já dentro de uma idolatria, porque em Israel, não. Todos os judeus, todos os israelitas, filho de Abraão, era conhecedor da lei de Moisés. Amém?
Então esse homem, conhecendo a lei de Moisés, ele errou nos mandamentos. O primeiro mandamento foi, né, aquele mandamento que diz ali: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele já não amou Lázaro. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Lázaro, o pobre Lázaro, foi para o céu, o seio de Abraão, né, no caso. Bom, vamos fazer uma observação aqui. Se ele foi para o céu, né, um lugar de descanso, é porque ele servia a Deus. Lázaro também era um judeu, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Então o pobre Lázaro também era um judeu. Se o pobre Lázaro também conhecia os mandamentos de Deus, temia a Deus, era um judeu, e estava ali na porta todo o tempo, mas era pobre, aquele rico, o homem rico, né, esse homem rico, avarento, ele pecou 2 vezes quebrando o mandamento, porque diz na lei de Moisés que se tivesse alguém que fosse pobre, era para que você abrisse as mãos e fizesse dele não um escravo, mas que ele trabalhasse como um jornaleiro, alguém que vai todo dia trabalhar, né? Não é escravo, mas alguém que vai trabalhar para receber, porque assim ele teria alguma coisa para conseguir a sua vida, se reerguer, né? E quem dirá que esse pobre Lázaro poderia até conseguir famílias e etc. e se cuidar melhor. Mas além de não dar o remédio, também ele não queria conceder o alimento, porque a Bíblia deixa claro que ele queria comer da migalha. Será que aquele rico não tinha pão para dar para Lázaro? Não tinha leite de cabra ou de ovelha caindo quentinho todo dia? Claro que tinha. Por que ele deixava Lázaro querer a migalha, o farelo do pão? É justamente isso, o farelo do pão. Sendo que ele tinha abundância. Certeza, como ele era muito rico, ele tinha muitos celeiros. Aquele homem ele não ajudou por coração duro, porque ele conhecia o mandamento de Deus, mas não estava nem aí. Essa é a grande verdade dessa história do rico e do Lázaro, irmãos. Olha a dureza do coração deste homem. Não quis nem contratar Lázaro. Já pensou se ele tivesse pagado para Lázaro um tratamento, ele se recuperaria, depois faria de Lázaro o seu empregado, não um escravo, mas um empregado, alguém que é assalariado para trabalhar para ele, para que ele pudesse não ficar pobre, porque a Bíblia diz em mandamento de Moisés, mais um mandamento, ele errou 3 vezes então, porque tem mais um mandamento que fala que não era para deixar um judeu ser pobre, mas era para fazer de tudo para que ele se reerguesse, né? Com tudo que ele necessitasse depois, né? Ele ia devolvendo, ia assim vai indo, né? Ele errou 3 vezes. Primeiro que ele já deixou de amar o próximo. 4 vezes porque quem não ama o seu próximo também não ama a Deus. Então ele já quebrou o primeiro mandamento lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a Bíblia ela é bem pesada, porque a lei de Moisés fala que quando alguém erra um só mandamento, ele erra em todos. Se você errar, sendo judeu, um mandamento só, deixar de cumprir um só, você estará deixando de cumprir 613 mandamentos. Você vê como que é severo a lei de Moisés, né? Então, por que aquele rico foi parar no inferno? Justamente por isso. Ué, tinha tanta bênção, tantas coisas. Olha a dureza do coração desse homem. Você acha que ele merecia, não por obras, mas você acha que ele merecia? Vamos pela palavra, ele não estava obedecendo mandamento nenhum. Só estava querendo vir a mim, mas não queria abrir a mão. Não acabamos de ler aqui Deuteronômio 15, falando que era para tivesse algum pobre na porta, era para dar de tudo que ele necessitasse para poder ficar bem. Aí continua a história, que esse homem morre, vai parar no Hades, enquanto sabendo que se o pobre Lázaro subiu para o céu, porque também era um judeu. Então, como Lázaro era judeu e aquele homem rico era judeu, ele não teve nem compaixão como um irmão que era judeu, o seu próprio irmão de seu sangue, da mesma nação, da mesma língua, porque era para a gente ser aversivo. Deus disse por Moisés para que o povo de Israel não tivesse aversão nem aos escravos, quanto mais alguém que é seu irmão.
que ele falou, não oprimirás os escravos do teu povo, porque foste escravo no Egito, lembra? Agora imagina mais um quinto mandamento quebrado aí por esse homem. Por isso que ele foi parar no Hades. Enquanto Lázaro, o pobre, foi descansar no seio de Abraão. É interessante que a Bíblia fala que o rico, quando está queimando em chamas, ele levanta os olhos para cima, um pouco à frente, mas na direção para cima. Porque naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo, com certeza. E no tempo que Jesus não veio na Terra, não morreu ainda, as pessoas morriam e não iam direto para o paraíso. O paraíso não existia. Então tem mais um segundo tópico aqui para a gente prestar bem atenção. Então, as pessoas iam para o seio de Abraão, como se fosse um lugar de repouso, um mundo de descanso. Vamos imaginar o inferno como um mundo, porque realmente ele é um mundo que vai se alastrando cada vez mais, que vai entrando pessoas, e vamos imaginar o seio de Abraão como outro mundo, mas são dois mundos que tinham um grande abismo que separava um ao outro, de maneira que era difícil de passar. Mas a Bíblia diz que Lázaro conseguia enxergar ao longe e gritou, para ele ter gritado, ele gritou bem alto. Então ele gritando fala com Abraão, Abraão, né? Fala que Lázaro aí, ó, molha a ponta do dedo, olha só. Alguém que negou a água, o pão, o leite de manhã para um pobre, estava querendo agora que apenas um dedo de gota de água, irmão, fosse ali e refrescasse a sua língua. Só que Abraão ele não paga com a mesma moeda, porque não tinha o que fazer. Uma vez que você cai no inferno, já está no inferno faz tempo. Outra vez que você entra no paraíso, você estará no paraíso para sempre. Então, né, uma vez que entrou, não tem como sair. E ele não fez por vista de querer entrar. Ele não fez por vista, né? Não fez por onde. Não procurou servir a Deus conhecendo. Outra, aí que prova que aquele homem conhecia mais ainda os mandamentos de Deus e era judeu. Porque ele olha para Abraão e reconhece Abraão e fala, pai Abraão. Ninguém chama de pai aquele que não é filho. Amém? Ninguém que é filho, que não é filho, não chama alguém de pai. Então ele conheceu o pai Abraão e falou, seu pai, esse é judeu. Entendeu? Então deixa bem destacado aí que Jesus está falando de alguém que é judeu, que conhece os mandamentos mesmo, é israelita. Aí ele fala, pai Abraão, né? Faz com que Lázaro venha e molhe. E Abraão fala, não, tem um abismo muito grande, divide entre nós e vocês, de maneira que quem está no céu não pode, vamos deixar o paraíso, o seio de Abraão. Quem está aqui no paraíso, no descanso, no seio de Abraão, não pode passar para aí, nem vocês que estão aí podem passar para cá, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vê, né? Não tem essa. Tem algumas religiões aí que pensam que as pessoas podem cair no inferno depois de um tempo que ele vai se arrepender no inferno, ele pode sair. A Bíblia, Jesus deixou claro que não. Ele quis sair, com certeza quem está no inferno não quer ficar, né? Então, ele quis sair, ele pediu apenas água, né? Aí Abraão foi e repreendeu ele. Ele pediu depois que Lázaro viesse até ele. Ele falou que não, porque não tem como passar de um lado para outro. Uma vez que caiu no céu é céu, se caiu no inferno é no inferno, né? Ele que não obedeceu os mandamentos, não obedeceu a voz de Deus, agora estava em tormentos. A Bíblia vai continuar dizendo que esse é o outro mistério. Então, que realmente o seio de Abraão é de frente com o inferno. Era de frente um pouco mais acima, né? Mas era de frente um para com o outro. Isso o testemunho de Adão de Campos ele confirma também, que era dessa forma. Depois você puxa lá na internet, vai aparecer testemunho de Adão de Campos aí, né? E é dessa maneira mesmo como descreve a Bíblia, que o seio de Abraão, o lugar de descanso, né?
era em frente ao inferno. E do outro lado do inferno existe o lago de fogo. Quanto que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, antes de ele morrer, na verdade, ele tinha feito uma promessa de que levaria aquele ladrão da cruz lá, né, para o paraíso, ou seja, iria se criar agora o paraíso, ou seja, o local mais próximo de Deus. As pessoas do seio de Abraão contemplavam as almas ali, contemplavam o inferno, as almas em tormento, quanto que também as do inferno contemplavam os que estavam em paz, em descanso. Amém? Mas aí, quando Jesus Cristo morre, cria-se o paraíso. E aí todos, quando Jesus morre, diz Pedro, que Jesus desce até o paraíso, até as canas do inferno. Quando eu falo até as canas do inferno, Jesus desce até o inferno. Jesus não foi no inferno, porque só pode ir ao inferno quem é pecador. Mas é que, como o seio de Abraão estava de frente com um mundo, como se fosse o sol e a lua, sabe assim? Entendeu? Como a gente olha aqui da Terra e vê a lua, é mais ou menos desse jeito, só que um pouco mais perto. E era de frente com o inferno, ele desceu mesmo até perto do inferno, entrou no seio de Abraão. Todas as almas que estavam no seio de Abraão, quando ele ressuscitou, ele cria o paraíso, que é mais perto do trono de Deus, onde Deus está agora, onde nós vamos estar na Nova Jerusalém. Então ele sobe com esse povo do seio de Abraão. Então agora o seio de Abraão está vazio. Amém? Então, e as pessoas que estarão no inferno, diz a Bíblia, que depois serão lançadas no lago de fogo, o inferno todo e todos que estão com ele lá dentro. Amém? Então é dessa maneira. Então esse é o mistério. E é interessante que continua a história dizendo que então ele falou assim, não, mas já que não pode passar, então, né, manda que alguém ressuscite dentre os mortos e vá falar com meus parentes, porque eu também tenho irmãos, ó. Por que aquele homem teve medo? É interessante notar que se ele tem irmãos, se ele tem família, por que ninguém, já que ele não ajudou, por que os outros irmãos não ajudaram o pobre Lázaro? Alguém já se perguntou? É interessante isso, né? Por isso que é bom dar detalhes na palavra, se aprofundar mesmo. Quando você está lendo, não lê por ler, mas lê e tenta entender, entrar na história. Se ele tem irmãos, por que os irmãos não ajudaram? Eles moravam na mesma casa? Dá a entender que ele morava na mesma casa. Dá a entender, a Bíblia não fala. Mas se não, por que os irmãos não ajudaram Lázaro? Não pagaram para ele? Os irmãos também eram ricos, eram bem de vida, porque se um dos filhos é rico, os outros também serão. O judaísmo vai ser assim, né? E eles tinham uma vida boa. A Bíblia vai dizer que ele ficou com medo, porque eles também eram avarentos, olha aí. Ele teve medo e falou, não, então manda que alguém vá lá entre eles e avise para que eles não venham para cá. Aí Abraão repreendeu ele de novo, falando assim, olha, quem está aqui não pode passar para aí e nem daqui para cá, daí para cá, né? Mas, e também tem outra, quem está aqui ou quem está no inferno não tem como sair, mesmo que esteja no seio de Abraão, no lugar de descanso, não pode sair do lugar de descanso e ir ressuscitar na terra para falar com o povo que está vivo, porque quem morreu já morreu. Não tem mais, são mundos diferentes, não tem mais contato nenhum. Aí, irmãos, tem religiões que falam que a pessoa depois que morre pode aparecer, pode conversar com você, pode vir te visitar à noite, pode vir cutucar você quando você está dormindo, né? Ali e chamar você, você ter que sentar e conversar, porque é um parente que morreu, você está sentindo a presença de alguém que já partiu. A Bíblia, Jesus Cristo contando a história, ele especifica dizendo que não é possível isso. Se alguém está passando por uma situação assim, repreenda no nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder. Somente essas palavras e tudo se desfará. Amém? Então a Bíblia deixa claro, e tem religiões que falam que não, que é possível sim os mortos entrar em contato com os vivos. E Abraão disse, não, não tem como, não pode, e não vai ter. Eles têm a lei, ou seja, a palavra de Deus,
e os profetas, os servos de Deus usados para profetizar. Ou seja, toda a lei, a Bíblia, eles têm a Bíblia, né? Eles têm a Bíblia para aprender. Aí ele fala assim, mas, né? Aí ele questiona, mas se alguém for lá, eles vão se preparar e não vão vir para este lugar de tormento, né? Aí Abraão adverte ele mais uma vez dizendo assim, se eles não ouvirem a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos de Moisés, ainda que alguém ressuscite, eles também não vão ouvir. Olha só que maravilha. Aí se cumpre aquele versículo também que Deus me recorda agora, que fala bem assim, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. E quem for infiel no pouco também será infiel no muito. Se as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus pregada todos os sábados naquela época, né, nas sinagogas, os ensinamentos de um servo de Deus, de Moisés, que veio da própria boca de Deus, será que vai ouvir se ainda os mortos, se possível fora, ressuscitasse e falasse com eles? Irmãos. Aí Abraão deixa claro, os mortos não podem ter acesso à terra. Amém? Então vamos ficar com essa reflexão e colocar no nosso coração e refletir sobre nossas obras cada vez mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a explicação aí, é a reflexão sobre a história de Rico e Lázaro.